Fale galera! Hoje aqui no canal nós estaremos abordando diversos assuntos sobre um tema muito bacana que está sendo inovador no ramo da tecnologia, que é a computação em nuvem. Mas de início, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem está se tornando uma das palavras-chave da indústria de tecnologia de informação. A nuvem é a representação para a internet, ou infraestrutura de comunicação, entre os componentes arquiteturais, baseada em uma abstração que oculta a complexidade de infraestrutura. Cada parte desta infraestrutura é provida como um serviço, e estes serviços são normalmente alocados em data centers, utilizando hardware compartilhado para computação e armazenamento. Para os usuários utilizarem os serviços, necessitam apenas ter em suas máquinas um sistema operacional, um navegador e acesso à internet. Todos os recursos e processamentos computacionais ficam disponíveis na internet. Com isso, o computador será apenas um chip ligado à internet, a grande nuvem de computadores. Isso implicará diretamente no custo de aquisição de máquinas por parte dos usuários. A computação em nuvem é uma evolução dos serviços e produtos de tecnologia da informação sob demanda, também chamada de Utility Computing. O objetivo da Utility Computing é fornecer os componentes básicos como armazenamento, CPUs e largura da banda de uma rede como uma mercadoria através de provedores especializados com um baixo custo unitário. Usuários de serviços baseados em Utility Computing não precisam se preocupar com escalabilidade, pois a capacidade de armazenamento fornecida é praticamente infinita. A computação em nuvem apresenta características essenciais como self-service sob demanda. O usuário pode adquirir unilateralmente recurso computacional, como um tempo de processamento no servidor ou armazenamento na rede na medida em que o necessite e sem precisar de interação humana com os provedores de cada serviço. Dentro de uma nuvem, o hardware e software podem ser automaticamente reconfigurados e estas modificações são apresentadas de forma transparente para os usuários, que possuem perfis diferentes, e assim podem personalizar os seus ambientes computacionais. Por exemplo, a configuração de rede para a definição de determinados privilégios, instalação de algum software. Também temos amplo acesso à rede. Recursos estão disponíveis através de rede e acessados por meio de mecanismos que promovam um padrão utilizado por plataformas heterogêneas, por exemplo, telefones, celulares, laptops e PDAs. O interface do acesso à nuvem não obriga o usuário a mudar em suas condições e ambientes de trabalho, como, por exemplo, linguagem de programação e sistema operacional. Já os softwares, clientes instalados localmente para o acesso à nuvem são leves, como o navegador da internet. Pooling de recursos. O provedor de recursos de computação são agrupados para atender vários consumidores, através de um modelo multi-tenante, com diferentes recursos físicos e virtuais atribuídos dinamicamente e novamente de acordo com a demanda do consumidor. Há um senso de independência local, em que o cliente geralmente não tem nenhum controle ou conhecimento sobre a localização exata dos recursos disponibilizados, mas pode ser capaz de especificar o local em um nível maior de abstração, por exemplo, país, estado ou do data center. Exemplos de recursos incluem armazenamento, processamento, memória, largura de banda de rede e máquinas virtuais. Elasticidade rápida. Recursos podem ser adquiridos de forma rápida e elástica em alguns casos, automaticamente caso haja necessidade de escalar com o aumento da demanda e liberados na retratação dessa demanda. Para os usuários, os recursos disponíveis para o uso parecem ser ilimitados e podem ser adquiridos em qualquer quantidade a qualquer momento. O que ajuda muito na característica da elasticidade rápida na computação em nuvem é a virtualização, criando várias instâncias de recursos requisitados e utilizando um único recurso real. Virtualização é a criação de ambientes virtuais com o propósito de abstrair características físicas do hardware, podendo emular vários sistemas operacionais em uma única plataforma computacional. Serviço medido. Sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam a utilização dos recursos, alavancando a capacidade de medição em algum nível de abstração adequado para o tipo de serviço, por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e contas de usuário ativos. O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e relatado a existência de transparência para o fornecedor e o consumidor de serviço utilizado. Podemos monitorar e controlar o uso de recursos, garantindo a transparência para o provedor e o usuário do serviço utilizado.
Utiliza-se a abordagem baseada no nível de serviço SLA, Service Level Agreement, para garantir a qualidade de serviço, QoS. O SLA fornece informações sobre os níveis de disponibilidade, funcionalidade, desempenho ou outros atributos dos serviços, como faturamento e até mesmo penalidades em caso de violação destes níveis. A computação em nuvem apresenta modelos de serviços, conceitual encontrado com maior frequência e composto por três camadas: aplicações, frameworks e hardwares. Este modelo define um padrão arquitetural para a solução em computação em nuvem. Infraestrutura como serviço. Representa a camada inferior do modelo conceitual. Sua base ela é composta por plataformas para o desenvolvimento, teste, implementação e execução de aplicações proprietárias. Seu principal objetivo é tornar mais fácil e acessível o fornecimento de recursos, como servidores, redes, armazenamento e outros que são fundamentais na construção de um ambiente sob demanda, podendo ser tanto sistemas operacionais quanto os aplicativos. A infraestrutura é baseada na virtualização dos recursos computacionais, que pode ser dinamicamente escalada para aumentar e diminuir os recursos de acordo com a necessidade das aplicações. Algumas vantagens de trabalhar com a infraestrutura como serviço: a redução de investimentos em hardware, bem como a preocupação com a depreciação dos mesmos, a eliminação de custos com a segurança e manutenção, otimização do desempenho, liberação de espaço físico em empresa, flexibilidade para ampliar e reduzir a capacidade de processamento e/ou armazenamento. Plataforma como serviço. É a camada intermediária do modelo conceitual, sendo composta por hardware virtual disponibilizado como serviço. Oferece tipos específicos de serviços como sistemas operacionais, bancos de dados, serviços de mensagem, serviços de armazenamento de dados e etc. Uma plataforma como serviço fornece ambientes de desenvolvimento de software e facilita a implementação de aplicações sem os custos e complexidades relativas à compra e gerenciamento de hardware e de software adjacentes que são necessárias ao ambiente do desenvolvimento. Software como serviço. Corresponde à camada mais externa do modelo conceitual. Ela é composta por aplicativos que são executados no ambiente da nuvem. Podem ser aplicações completas ou conjuntas de aplicações cujo uso é regulado por modelos de negócios que permitem customização. Os sistemas de software devem ser disponíveis na internet através de uma interface com um navegador web. Logo, devem ser acessíveis de qualquer lugar, a partir dos diversos dispositivos dos usuários. Desta forma, novos recursos podem ser adicionados ao sistema de forma transparente aos usuários, tornando-se assim a manutenção e a evolução dos sistemas de tarefas bem mais simples. Outros serviços. Existem muitos conceitos derivados, utilizados normalmente para diferenciar um determinado tipo de serviço, dentre os quais podemos citar banco de dados como serviço, testes como serviços, segurança, simulação, comunicação, etc., todos sendo oferecidos como serviço. A computação em nuvem apresenta modelos de implementação. No modelo de implementação, dependemos das necessidades das aplicações que serão implementadas. A restrição ou abertura de acesso depende do processo de negócios, do tipo de informação e do nível de visão desejado. Conforme o NIST, o modelo de implementação da computação em nuvem pode ser dividido em privado, público, comunidade e híbrido. Privado. As nuvens privadas são aquelas construídas exclusivamente para um único usuário, uma empresa, por exemplo. Uma nuvem privada é, em geral, construída sobre uma data center privado. Para esse modelo de implementação, são empregadas políticas de acesso aos serviços, gerenciamento de redes, configurações de provedores de serviços e a utilização de tecnologias de autentificação e autorização são as principais características deste modelo. Público. As nuvens públicas são aquelas que são executadas por terceiros. As aplicações de diversos usuários ficam misturadas nos sistemas de armazenamento, o que pode parecer ineficiente a princípio. Porém, se a implementação de uma nuvem pública considera questões fundamentais como desempenho e segurança, a existência de outras aplicações sendo executadas na mesma nuvem permanece transparente tanto para os prestadores de serviço como para os usuários. Na nuvem pública, a infraestrutura é disponibilizada para o público em geral, sendo acessado por qualquer usuário que conheça a localização do serviço. Comunidade. Neste modelo, várias organizações utilizam a mesma nuvem, que poderá ser administrada por uma empresa desta nuvem ou mais, ou até mesmo por uma terceira. Híbrido.
As nuvens híbridas combinam os modelos das nuvens públicas e privadas. Elas permitem que uma nuvem privada possa ser recursos ampliados a partir de uma reserva de recursos em uma nuvem pública. A conexão entre as nuvens públicas e privadas pode ser usada até mesmo em tarefas periódicas, que são mais facilmente implementadas na nuvem pública. Nas nuvens híbridas, temos a composição de duas ou mais nuvens, qualquer pode ser privada, comunidade ou pública, que continuarão sendo entidades únicas e ligadas por uma mesma tecnologia que segue um padrão que permita a portabilidade dos dados e aplicações. A computação em nuvem apresenta também a arquitetura. Quando falamos sobre um sistema de computação em nuvem, é de grande ajuda dividi-lo em duas seções, o front-end e o back-end. Eles se conectam através de uma rede, geralmente a internet. O front-end é o lado que o usuário do computador ou o cliente vê, e o back-end é a seção nuvem do sistema. No back-end do sistema estão vários computadores, servidores de sistemas de armazenamento de dados que criam a nuvem de serviços de computação. Na teoria, um sistema de computação em nuvem inclui praticamente qualquer programa de computador que você possa imaginar, do processamento de dados ao videogames. Cada aplicação tem seu próprio serviço dedicado. O servidor geral administra o sistema, monitorando o tráfego e as demandas do cliente para assegurar que tudo funcione tranquilamente. Ele segue um conjunto de regras chamadas protocolos e usa tipo especial de software chamado middleware. O middleware permite que os computadores em rede se comuniquem uns com os outros. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre computação em nuvem. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, fale dele para os seus amigos, favorite ele aqui no canal e se inscreva aqui em cima para estar acompanhando. Até a próxima no canal. Beijos e abraços.